preparação aí para a próxima rodada do Brasileirão e também, né, claro, das atualizações sobre a ida do Filipão para o Atlético Mineiro. Agora a gente recebe aqui no estúdio o Valdir Bicudo, tá aqui com a gente ao vivo. Ele é especialista em arbitragem e a gente vai debater um pouquinho, né? Fazer uma análise aí da arbitragem no Brasileirão e também falar um pouquinho da mudança nas regras. Muito boa tarde para você, Valdir. Tudo bem? Um prazer poder te receber aqui. Boa tarde, uma satisfação, um prazer revê-los e estou à disposição para responder os questionamentos que se fazem necessário em relação às regras do jogo. Legal. Bom, a gente teve aí esse ano, né, algumas mudanças nas regras no Brasil. Questão de impedimento, né, as linhas de impedimento, a gente até já discutiu um pouco sobre isso aqui. A questão do VAR também, os acréscimos nas partidas que a gente viu que agora tem mais tempo também. Como que você vê nesses primeiros meses da temporada essas mudanças? Foram positivas? Tem algo que você acha que deveria se modificar? Todas as mudanças, a meu ver, elas são extremamente positivas. Agora, o que precisa ser feito é uma padronização. A comissão de arbitragem da CBF tem que conversar com os árbitros, estabelecer parâmetros, disciplina. Um cumpre e os outros não cumprem. Um segmento cumpre e outro segmento deixa de cumprir. Então esse é o grande problema, é a ausência de consistência nas tomadas de decisões. Aqui é uma jogada promissora, o árbitro X aplica cartão amarelo. Do outro lado, uma jogada promissora, o árbitro não apita ele não aplica cartão amarelo, apenas apita a falta. Então há uma dissonância, há um descompasso e falta isso, ao meu ver, para que isso aconteça, para que realmente a arbitragem possa dar uma resposta melhor, mais treinamento, cobrança e, sobretudo, por parte da comissão de arbitragem. Tem que ter respaldo para que o árbitro possa tomar o posicionamento e o cartola da federação, dos clubes, o técnico, quem quer que seja, vai lá e reclame, o cidadão, ele se sente compelido a não cumprir a regra. Eu conheço árbitros FIFA, aqui não vim para delatar ninguém, seria uma incongruência, eu não tenho tendência a ser delator, que chegou para mim e disse, olha, você me criticou no teu Instagram, um exemplo, você me criticou no seu Twitter, só que tem um problema, os caras vão lá na CBF, fazem pressão, e aí, se eu for apitar com o livro debaixo do braço, eu não apito, eu vou apitar uma, duas, e olhe lá, eu preciso ganhar dinheiro. Então, veja como é complexa a coisa, é muito difícil, há um contexto, um conjunto que envolve tudo isso, e tudo isso resume-se numa palavra, ao meu ver. Hoje, os árbitros conhecem as regras, estão perfeitamente adaptados, sabem o que fazer. Agora precisa ter respaldo da comissão de arbitragem da CBF e da própria Confederação Brasileira de Futebol. Essa questão dos cartões a gente tem visto bastante, né, no futebol brasileiro. Falta muito critério muitas aqui vezes, no futebol paranaense, né, os times, o Atlético e o Curitiba, quando jogam, a gente vê muito isso quando a gente vai acompanhar os jogos, dessa dissonância realmente, né? Não tem essa compensação, às vezes você marca falta para um lado e às vezes um lance muito similar do outro lado e o juiz deixa passar. E às vezes ele vai compensar lá na frente. Não, veja só, numa situação só diferente. um minuto. Inclusive, complementando a questão da Jana, é a pergunta do nosso ouvinte João Vitor Alves. Existe uma linha para seguir a questão de critério ou o critério é de cada árbitro? O árbitro, ele tem autonomia. A regra 5 dá totais poderes, amplos e totais poderes. São as duas primeiras frases da regra 5, que é o árbitro. O árbitro terá total condições e posição é dele. Em relação ao VAR, em relação à expulsão, em relação à informação do quarto árbitro, em relação a uma informação do assistente, a questão dos cartões é clara, ela é específica, ela não dá dubiedade. Dá aqui, não dá ali, aplica lá, não aplica cá. Então, tudo isso, eu volto a frisar, eu não vim defender árbitro, eu não defendo ninguém, eu defendo eu e minha família e olha lá. Bom, então veja só, tudo isso está ancorado numa coisa, Janaína, Tetê e o rapaz que está à minha esquerda aqui, e a moça à minha direita. Tudo isso depende de uma independência da arbitragem. Inclusive eu mandei para a Tetê, a Federação Portuguesa está entregando
fazendo um estudo e vai entregar a questão da arbitragem, exemplo da Premier League, para uma empresa independente. Essa empresa vai providenciar o pagamento, os encargos sociais, de acordo com a legislação portuguesa, do país de Portugal. A Premier League já faz isso. Você acha que esse seria o caminho no Brasil? Esse é o caminho no futebol brasileiro e não há interesse. O árbitro foi usado ao longo dos anos como mercadoria de troca. Isso é uma coisa ruim. Você é do esporte, a Janaína é do esporte, a origem de vocês eu conheço, é toda ela do esporte. E o árbitro tornou-se, muitas vezes, mercadoria de troca. Não quero fulano, Beltrano e Cicrano e quero aquele lá. Então, isso não pode acontecer. Se você tem uma empresa independente, como tem a Premier League, como tem hoje os alemães, por exemplo, ainda não tem a DFB, os alemães ainda não tem uma empresa para gerenciar, mas querem aderir ao programa da Premier League. Arbitragem independente, treinamento independente, salários melhores e cobrança dos árbitros que não cumprirem aquilo que está preceituado nas regras do jogo. Nós tivemos um árbitro na Inglaterra, o quarto árbitro, vocês acompanharam, naquele jogo do Arsenal e do Brighton, ele estava como árbitro de vídeo e ele não comunicou o árbitro central. Aliás, ele não comunicou, ele informa. O VAR não comunica e nem induz o árbitro. O VAR, ele informa. Ele é objeto de informação, como são os assistentes e o quarto árbitro. Então, há inclusive uma distorção em relação ao VAR. O VAR induziu o árbitro. O VAR não induz ninguém. O protocolo da FIFA é claro. Após ver as imagens do monitor, ou seja, após a secagem e a revisão no monitor, caso o árbitro não se convença de que aquilo que ele marcou está errado, ele volta atrás. Caso ele entenda que a sua posição é correta, o protocolo do VAR dá ao árbitro a mesma prerrogativa que diz a regra 5. A decisão final é do árbitro e ele se impõe, ponto final. O Bicudo, eu queria saber uma coisa que eu acho que talvez seja a regra mais... que todo mundo fala muito e não tem uma opinião 100%, que é a questão da mão na bola. Ou bola na mão, tanto faz. Há algum tempo atrás tinha mudado a regra da bola na mão no ataque, né? Qualquer bola na mão, seja no braço, qualquer lugar, para o jogo, falta para defesa. E agora isso voltou a mudar. O Atlético levou um gol esses dias que teve uma mão na bola, que foi marcado e, na minha opinião, está certo. Veja, a mão na bola ficou assim. Ela tem a bola que chega de maneira inesperada. Então aí é que entra o critério e por isso é dado ao árbitro a prerrogativa dele decidir. A mão na bola, hoje a bola bate na minha mão e eu me aproveito dessa mão e faço o gol, a regra manda anular. A bola bate na minha mão, no meu braço, como queiro, no antebraço, e sobra para você, que é meu companheiro, e faz o gol é válido. Foi isso que você viu? Se você viu isso, está correto, senão o árbitro está errado. Não, tá certo. Porque a gente comparou muito com aquele lance do Arrascaeta contra o Flamengo, né? Que a bola bate na mão dele, certo, vai para outro companheiro, ele recebe a bola de volta e faz o gol. E o gol é válido. Isso, e o gol é válido. E o Atlético levou um gol, o Diego Gomes, se eu não me engano, do Libertad, não foi o... Não lembro quem foi do Libertad agora, recentemente. A bola bate na mão dele, ele chuta pro gol e faz o gol. E foi anulado. É válido. Agora, tudo isso é questão de interpretação. E os próprios foi atletas... o Hector Villalba, viu, Doc? Isso, Villalba, obrigado. Não sei se você estava aqui. Você é de Curitiba? Sim. Me perdoe, eu não conheci o amigo, eu estou conhecendo hoje. O Atlético tomou um gol um ano passado aqui na Libertadores da América, não sei se a TT estava no jogo, a Janaína, em que os jogadores do Atlético não sabiam que a bola, quando foi jogada ao chão, ela estava em jogo. E ali, 1, 2, 3 toques, saiu o gol. E eles ficaram olhando. Eles não sabiam que o árbitro podia reiniciar o jogo com bola no chão. Quer dizer, falta também ao atleta informação, palestrantes. Os clubes poderiam contratar, eu não estou fazendo proselitismo em benefício próprio, contratar ex-árbitros com notório conhecimento sobre as regras do jogo para doutrinar, informar, explicar o atleta, e muitos cartões amarelos, vermelhos e muitas atitudes tomadas dentro do campo de jogo pelos atletas não aconteceria, mas os clubes não pensam nisso. Eles pensam na Superliga, dinheiro de lá, dinheiro de cá, e esquecem de capacitar, qualificar os seus profissionais que tem dom, talento e vocação para jogar futebol, mas devia ser passado ao atleta de futebol, no mínimo não, o máximo possível daquilo que as regras permitem e não permitem. Nós teríamos um futebol melhor e com muito mais qualidade e com maior tempo de bola rolando.
Tem uma pergunta aqui do André Ramiro, nosso ouvinte. O que falta para utilizar para diminuir os erros? Quais são as tecnologias a serem aplicadas? Não precisa de mais nada. Não? A FIFA, Tecnologia, não, hoje nada. não. Veja bem, quando Lampard, jogador da equipe da Inglaterra, no jogo Alemanha e Inglaterra, na Copa do Mundo 2010, chutou aquela bola a 137 quilômetros e a bola ultrapassou 47 centímetros e o auxiliar do árbitro Jorge Larriondo, seu compatriota Maurício Espinosa, não viu a bola entrar, a FIFA criou os 4 árbitros, depois veio o 5º árbitro e o Colina apareceu em todo, o Colina é Pierluigi de Colina, o presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA. Ele apareceu em todos os canais de televisão do mundo dizendo o seguinte: 10 olhos vinham mais. A FIFA continuou estudando, continuou trabalhando e chegou a uma conclusão que os 10 olhos não eram suficientes. A FIFA criou a bola, encomendou para a Adidas estudos científicos, a bola com chip. A bola com chip, ela acusava se a bola ultrapassou ou não a linha de meta, ou seja, a linha do gol na sua totalidade. Os problemas continuaram. A FIFA desenvolveu novos estudos e trouxe o VAR. Então não tem mais o que fazer. O olho humano, a capacidade visual do olho humano, ela tem uma limitação. Hoje o árbitro vai no monitor, o que precisa? Você não pode fazer um jogo do Campeonato Brasileiro com 6 câmeras, TT. Se na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, em Portugal, nas competições da UEFA, nas competições da FIFA, da CONCACAF e outros países de maior expressão em termos de futebol ou igual ao nosso, se eles utilizam 15, 16, 18, 20, até na Copa do Mundo são usadas 32 câmeras. A Liga das Nações, que vai ocorrer em Roterdã no próximo domingo, entre Espanha e Croácia, vai ter 36 câmeras. A UEFA anunciou hoje no seu site que terá 36 câmeras para captar tudo que ocorra no campo de jogo. Agora, você faz jogo. Fui ver um jogo no Couto Pereira e perguntei a um repórter: por que o árbitro Leandro Voaden está parado há tanto tempo em frente ao monitor? E ele ouviu quando o Leandro Voaden disse: olha, eu não tenho as imagens que eu preciso, eu não vou poder decidir. E lá ele ficou 3, 4, 5 minutos. Então, quando você vê todo aquele trololó, aquele lero-lero, demora, e o árbitro faz assim para os jogadores, bota a mão no ouvido, tergiversa, vai para lá, desconversa, é porque o cidadão que está operando aquele monitor, que é através de um computador, ele não tem condições, ele não recebe as imagens na checagem que ele precisa para disponibilizar para o árbitro quando ele está na frente do monitor. Por isso que nós temos o VAR. No Brasil ele não cumpre a sua função. Qual é a função do VAR? Mínima interferência, máximo benefício. É o protocolo da FIFA e da International Board. Agora, você tem que dotar os jogos de futebol onde tem o VAR de uma capacitação, de uma qualificação. Nós tivemos árbitros aí que foram trabalhar no Campeonato Brasileiro e não conseguiram. Agora, outro dia, aqui na Baixada, o Leandro Voaden não conseguiu ouvir, não sei se vocês estavam nesse jogo, ele não conseguiu ouvir o que o VAR dizia para ele. O que é isso? Você não vê isso numa Copa do Mundo, você não vê isso numa Liga dos Campeões, numa Liga da Europa, na decisão da Liga das Nações no próximo domingo, você não vê isso. Por quê? Faz investimento. Agora, aqui os caras querem que dê resultado, e o torcedor e a própria crônica muitas vezes não sabe disso. A crônica, talvez até por uma questão, eu diria assim, de ética, não fala. Não se trabalha com 4 a 6 câmeras em nenhum jogo de futebol. Se o VAR precisa funcionar, se o VAR quer dar o suporte necessário ao árbitro quando ele for ao monitor, ele tem que ter no mínimo de 8 a 12 câmeras. Agora, Bicudo, justamente a minha pergunta era sobre o VAR. No início do Campeonato Brasileiro, a gente teve algumas mudanças com relação ao VAR, até para tentar melhorar essa comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro em campo, maior transparência nas decisões tomadas e mudanças também na determinação com relação ao tempo de acréscimo. Você acha que essas mudanças que entraram em vigor no início do Brasileirão desse ano deixaram o VAR mais eficiente? Deixaram mais eficiente porque eles deixaram de ser teimosos. Os ingleses criaram a linha com maior espessura. Eu, inclusive, com muita humildade, eu digo isso, né? Eu tenho Instagram, um Twitter e um Facebook, não é propaganda, mas eu escrevo alguma coisa sobre arbitragem lá. E defendi essa tese que o futebol brasileiro deveria adotar. O Sandro Meira Ricci, antes de sair da Globo, defendeu essa tese. O Carlos Eugênio Simon, lá da ESPN Brasil, defendeu essa tese. E a CBF achou que não, que seria peitar a FIFA e a International Board. Ora,
Ora, se os ingleses conseguiram, por que nós não conseguimos? E o que fez a FIFA agora, na última Copa do Mundo? Utilizou que tipo de linha? As linhas grossas. Aumentou a espessura da linha, entre a amarela e a vermelha e azul, coisa parecida, para que isso facilite a situação do árbitro. Aí agora, depois que a porta arrombada, fechadura ou tranca de ferro, é isso? É esse dito popular. Aí agora a CBF também adotou. Veja, Howard Webb, que assumiu há poucos dias o comando da Premier League, ele quando assumiu, viu aquela bagunça, toda segunda-feira ele reúne numa sala nos arredores de Londres, ele reúne todo o pessoal dos 16, 18, 20 clubes que disputam a Premier League. Vem 2 jornalistas indicados pela BBC, pela Sky Sports, assim por diante. E 2 representantes dos clubes. E ali eles discutem todos os lances. O futebol brasileiro está copiando. Toda terça-feira, não sei se vocês têm visto, o Wilson Lucianemi vai lá explicar as questões, quer dizer, por que deixar os outros fazerem isso e copiar? Não estou dizendo que está errado, mas podia ter feito isso há muito tempo e teria evitado uma série de transtornos e não teria levado o VAR em alguns momentos, como levou, ao descrédito. Mais uma questão aqui o concurseiro colocou, uma opinião dele na verdade, se um jogador cai 2 vezes, ele deveria ser retirado de campo, afinal ele está machucado. Daí muda a regra da substituição e isso ajudaria a coibir a cera, você concorda? Porque tem muita cera no futebol, né? Então nós temos um caso, mas é no futebol brasileiro. Nós temos um caso do Neymar, que é um ídolo mundial. E quando ele foi jogar na Europa, vocês devem ter acompanhado, ele foi vaiado várias vezes. Eles não aceitam isso lá. Então o árbitro tem o poder, por isso que ele tem o poder. Em caso de concussão, aqueles casos em que o jogador tem um mal súbito, sobe de cabeça, 1 ou 2 jogadores se machucam, ou coisa parecida. Em caso de fratura exposta, nos casos graves, a FIFA permite que o jogo seja paralisado quantas vezes for necessário. Teve um jogo no Couto Pereira, meu amigo Guilherme Piratello foi nesse jogo. Ele é um coxa de 4 costados. E ele marcou que um jogador da equipe do Prudentópolis caiu 7 ou 8 vezes no primeiro tempo e mais 4 ou 5 vezes no segundo tempo. Aí é frouxidão do árbitro, não é uma atitude agressiva, maldosa. O árbitro do século XXI, o árbitro da globalização, o árbitro com os mecanismos que tem hoje, televisão fazendo leitura labial, não permite. Dá um amarelo para o cidadão, dá um segundo amarelo aqui, dá um terceiro amarelo ali. Muda. E o chamado caicai. Na Europa eles não aceitam isso aí. Os jogadores são instruídos. Howard Webb, ao assumir agora, há pouco mais de 3 meses, a direção da Premier League, ele foi em todos os clubes dizer como seria o comportamento dos árbitros ingleses sob a sua direção. Pronto, o campeonato inglês roda. Outra coisa, você veja o campeonato inglês. Saiu o gol. 28, 30, 38, 40, eu fico com o cronômetro em casa marcado. Aí tá, minha esposa às vezes acha que eu tô brincando, que eu tô ficando meio lelé da cuca, não é? Eu fico marcando ali, quantos segundos o árbitro levou. Ele não vai pro VAR. O VAR é objeto de informação. E quando tem dúvida, vale a decisão do campo. E essa prerrogativa está lá escrita no protocolo da International Body da FIFA, que caso o árbitro tenha certeza, e ele não é obrigado a ir para o VAR, mais isso. Quem disser que o árbitro é obrigado a ir para o VAR está faltando com a verdade e desconhece as regras, sobretudo o protocolo. O árbitro vai ao VAR se ele, na sua opinião, a informação que ele recebe, ele não é induzido, se a informação que ele recebe, ele tiver dúvidas. E aqui no futebol brasileiro o árbitro vai toda hora pro VAR. Aí você vê a Premier League, agora você viu a final da Copa dos Campeões da Europa. Os senhores viram o árbitro central, o polonês, Simon Marciniak, aqui alguma vez ao VAR? Nenhum. Simplesmente ele punha a mão ao ouvido e o tempo, eu marquei, o tempo que ele mais utilizou foi aí 44, 45 segundos. Fora disso não vai pro VAR. Quer dizer, no Brasil criou-se essa loucura, né? Qualquer coisa vai pro VAR. O jogador dá um pisão, mas espera aí, o árbitro está em cima. Houve o penal, o árbitro está em cima. Por isso que eu falei, o meu tempo, e a TT acompanhou, a Janaína, eu penso que não acompanhou o nosso tempo era há 27 anos. Hoje, as coisas mudaram, o futebol mudou, o mundo mudou, a preparação do atleta mudou, o árbitro não mudou.
O árbitro precisa mudar. Agora, o árbitro também precisa fazer a sua parte. Precisa estudar, se especializar, precisa se preparar fisicamente, precisa contratar um personal trainer, conversa com a sua associação, com a sua federação, com o seu sindicato, para que ele também possa dar resposta dentro de campo. O árbitro também tem a sua parcela de contribuição. Como diz você, é muita interrupção nesse caicai danado que ocorre aí. Para finalizar, que tem uma dúvida com relação aos acréscimos. O juiz dá lá 5 minutos. Ele tem que apitar quando se inicia o minuto 50 ou ele é obrigado a deixar ao final do minuto 50, quase com 51? O árbitro é o guardião das regras do jogo. Ele tem a prerrogativa de fazer a seu juízo aquilo que ele entender que está nas regras. A gente até teve o caso da Copa do Brasil, Sergipe 1, Botafogo 1, Sergipe estava ganhando. 13 minutos de acréscimo. Exatamente. Ele fez o certo. Ali o árbitro acertou. Pelo tanto de gente caindo no chão. O Rafael Claus apitou um jogo da Copa do Mundo. Não sei se vocês acompanharam. O Rafael Claus é paulista, árbitro FIFA paulista. E ele apitou um jogo da Copa do Mundo de 11 minutos. Um dos reis do país que ele apitou, o Sheik, foi na FIFA, onde estava o estabelecimento político da FIFA, pedir a cabeça do árbitro. E o Rafael Claus ficou meio jogado, e quem se sobressaiu foi o Wilton Pereira Sampaio. Agora, não pode ter esse tipo de pressão, porque aí você tira o poder daquele que tem o dever, princípio de cumprir a lei, mas ele se vê tolhido, coagido, não vai cumprir a lei, vai dar uma escorregada aqui. Agora, respondendo objetivamente, quem decide é o árbitro. Se é aos 49, se é aos 50, 51. Eu vou mandar no teu Instagram, se você analisar hoje os acréscimos que estão sendo concedidos no futebol brasileiro, me cobre se eu esquecer, eu tenho um livro em casa, 8, 10 minutos é pouco no futebol brasileiro. Eu vou mandar quanto se gasta na cobrança de um tiro de meta, na cobrança de um tiro de canto, cada retirada de jogador de campo, quanto se gasta em cada substituição. Hoje nós teríamos que dar por baixo de 10 a 15 minutos. Você vai achar que eu estou ficando maluco. Não. Se você cumprir o que está ali, e esse livro foi escrito por uma das maiores autoridades do futebol brasileiro em termos de arbitragem, na minha concepção, foi o melhor dirigente de arbitragem do futebol mundial, aliás, do futebol brasileiro até hoje, Coronel Aurélio Nazareno. Valdir, muito obrigada pela sua participação, muito enriquecedor o papo aqui, uma ótima tarde pra você. A gente vai ter que voltar, né? Vai ter que voltar quando o Linhares Júnior volta no primeiro aqui. Bloco, daí você e o Linhares. Falei com ele ontem, meu amigo. Linhares é um amigo, e digo isso de 20, 25 anos, seu irmão, seus familiares, de modo geral, são meus amigos. Eu me sinto muito feliz, muito honrado em ter participado desse programa. Agradeço a direção da RIC, Dr. Leonardo Petrelli, o Marques Souza, TT, Linhares, Janaína, todo esse pessoal. E fico assim, até emocionado, porque são poucas as pessoas que lembram da gente. 27 anos depois eu sou lembrado pela RIC, Dr. Caniato e tantos outros profissionais dessa casa que sempre me receberam, quer na TV, desde os tempos de TV Independência. E hoje, Jovem Pan, com muito orgulho, com muita honra eu saio daqui realizado e muito feliz de vê-los todos com saúde, belos e formosos, e que vocês vivam 100 anos. Eu vou pedir licença para fazer uma coisa. Vai lá. Mandar um abraço para os meus colegas, os meus amigos da Vice-Governadoria do Paraná. Eu sou policial civil, estou licenciado à disposição da Vice-Governadoria. Eles estão nos vendo lá. Obrigada, abraço a todos que estão na sintonia. Eu era estagiária do Mesa Redonda na CNT, com Fernando Gomes, Sicupira, Valmir Gomes, toda essa turma, e o Bicudo era comentarista de arbitragem. Então o Bicudo me conhece desde os meus 18 anos, gente. Faz tempo. Você continua bonita, pode ficar muito tranquilo. Muito obrigado. Bicudo, volte sempre ao Bate Pronto Curitiba. Um abraço.